Nesse vídeo eu vou te mostrar como formular uma meta. Eu tenho a total confiança com esses elementos essenciais. Você vai, prioridade por prioridade, você vai realizar o seu sonho. Primeiro elemento essencial para você poder formular uma meta. Você deve ser específico. Não tem como você dizer, minha meta é perder peso. Você tem que ser específico. Você tem que dizer quanto de peso você quer perder. Não adianta você passar instruções para você mesmo, porque o teu cérebro ele não vai conseguir interpretar a objetividade dessa meta. É extremamente importante que você defina hierarquias de prioridade. Aí você vai ter a certeza absoluta, digo até que não é você, mas o teu cérebro vai ter a certeza e a total clareza de entendimento o que você deve focar primeiro. Então defina quanto peso você quer perder, seja específico, defina, eu vou conseguir um emprego. Que tipo de emprego? Em que área você vai escolher um emprego? Eu preciso estabelecer um relacionamento. Que tipo de pessoa você precisa estabelecer um relacionamento? Qual a definição exata para que você tenha certeza? Isso vai te dar uma ordem de prioridade para te manter focado naquilo que funciona para você. O segundo elemento essencial que você precisa para definir uma meta, você precisa fazer com que ele seja mensurável, com que você tenha a condição de medi-lo e a condição de você avaliar ele e fazer com que aos poucos você faça com que ele seja eliminado. Por exemplo, se você precisa acordar cedo, não é aconselhável, através da ciência, o coaching inclusive, que você defina um horário extremo que a partir de amanhã você vai acordar às 6 da manhã. Se você tem o hábito de acordar às 8 da manhã, você tem que trabalhar por influência em você mesmo, no seu cérebro, fazer com que você vai reduzindo o horário para que você possa alcançar seu objetivo. Então a sua meta tem que ser assim: a minha meta é acordar cedo e a minha meta é acordar às 6 da manhã. Para que eu atinja 6 da manhã, em 2 meses e meio eu vou estar acordando às 6 da manhã. Então a partir de amanhã, até 2 meses e meio, você vai começar a reduzir das 8 da manhã para 6 da manhã. Então você define, por exemplo, intervalos de 15 minutos. Vai fazer com que você alcance seu objetivo. O outro exemplo é para quem ainda não tem o hábito de ler. Então eu aconselho que a pessoa, ao invés de começar a ler e ler um capítulo por dia do livro, que ela possa colocar o hábito, e esse hábito ele vai ser desenvolvido, mas iniciar essa programação em você através de uma leitura, por exemplo, de uma página a cada manhã, ou uma página antes de você dormir. É aconselhável nesse caso também que você não esteja sem energia para poder fazer com que você leia essa página. E aos poucos você vai aumentando gradativamente até você chegar numa quantidade onde você tem a meta de ler um livro por semana. Você separa aquele tempo e o seu cérebro e o seu corpo, os receptores do teu ser estão preparados para poder ler todas aquelas páginas concernente àquele dia. Então, o segundo elemento que você precisa ter, sendo ele essencial, é que a sua meta tem que ser mensurável. O seu cérebro precisa de instruções claras, senão ele não saberá por onde começar. O terceiro elemento essencial é que a sua meta ela tem que ser alcançável ou atraente. E a diferença entre esses dois seria, por exemplo, uma viagem para o exterior. Não é porque outras pessoas colocaram uma meta e conseguiram atingir essa meta de viajar para o exterior que eu tenho que colocar uma meta para viajar para o exterior ou de ter um filho. A minha meta ela precisa ter a atração, ela precisa ser vantajosa para mim, para que atenda um desejo, um sonho, uma necessidade daquilo que está dentro da minha cadeia hierárquica. Uma meta sendo atraente, com certeza ela vai estimular você a alcançá-la. Encontre uma visão positiva dessa meta para que cada passo que você tiver, cada estágio que você estiver percorrendo, você não pense em desistir, porque atingir essa meta é muito importante para você. Eu tive uma oportunidade uma vez, ou de fazer uma coisa com o meu dinheiro, ou de comprar uma casa. E para mim, naquele momento, era muito importante, pois meus filhos estavam crescendo, e eu defini a meta de comprar uma casa porque eu gostaria de ter a convivência com meus filhos nessa fase de pré-adolescência, aonde eu tinha esse desejo, essa necessidade de conviver com eles e passar esse tempo que se tornaria para mim no futuro algo muito importante. Então, quando eu coloquei a meta dessa casa e assinei o contrato, a busca diária para que eu buscasse os recursos, o processo para que eu buscasse os recursos são difíceis, são às vezes, você olhar, talvez impossíveis, mas o seu nível de comprometimento em buscar os recursos para você poder cumprir aquele compromisso é extremamente grande, porque você não abre mão de ter essa bênção, esse resultado
resultado para que eu tivesse, no meu caso, atingido aquele objetivo para poder conviver com os meus filhos. Então isso coloca um combustível em você para que você vá atrás dos recursos para poder concluir. Então a sua meta tem que ser atraente, ou seja, uma meta possível de se realizar, porém com alto combustível de realização e de satisfação, porque o que te dá prazer, o que te traz resultado, aquilo que te beneficia como prioridade é o que vai fazer e manter o combustível para que você alcance. Quarto elemento essencial que você precisa para elaborar a sua meta: ser realista. Ser realista não significa que você está delineando limites para você mesmo. Significa que você precisa ter a percepção real daquilo que você vai buscar, daquilo que você quer atingir, com a realidade do que concerne a você. Um exemplo: não tem como eu, aos 43 anos de idade, definir uma meta que eu vou ser astronauta. Você precisa fazer com que todo o seu sistema de percepção de realidade esteja ativado. Você precisa que o seu sistema de percepção da realidade funcione, porque aí você consegue definir uma meta onde você vai conseguir atingir. Um outro exemplo é uma pessoa que quer ser médico ou ela quer ser advogado, mas dentro das limitações do que ela estudou, não permite ela sonhar, nem pagar e nem passar um exame para poder conseguir esse plano de carreira. Poucas pessoas, por probabilidade, por estatística, vão atingir isso. Então é mais simples que você, mesmo com metas agressivas, a sua meta sempre seja realista, atingível, alcançável, como a gente falou, mas que você tenha uma visão de que num espaço de tempo você vai conseguir atingir. O quinto elemento que você precisa ter para elaborar a sua meta e fazer com que essa meta seja atingível é que ela tenha limite de tempo. As pessoas têm uma ilusão de que elas colocam um objetivo ou uma meta e dizem assim: vou atingir, mas elas não colocam um tempo para poder atingir. Quando você coloca um tempo para poder atingir, você começa a trabalhar dia a dia nas suas ações para que chegue naquele momento e você consiga colocar a mão naquilo que você precisa. Eu te dou um exemplo de uma pessoa que eu ensinei que ela cada hora estava numa profissão, cada hora ela estava tentando fazer alguma coisa. E quando ela chegava num certo momento que ela via que aquilo parecia que estava distante, ela desistia. Quando a coisa se tornava difícil, ela via uma outra possibilidade que aparentemente era mais fácil e ela partia para esse novo desafio. Eu falei para ele: você tem que se tornar um especialista. E ele entrou numa empresa de seguro, uma empresa grande de seguro. Ele passou por alguns desafios e naquele momento ele estava diante de uma instabilidade, porque ele não sabia se ele continuava ou saía, ele não sabia se ele ia se dar bem naquela área, e nós colocamos um plano para que ele se tornasse um gerente, né, um coordenador. E a partir do momento em que ele pôs um prazo de 6 meses, ele iria trabalhar nesses 6 meses, ele ia trazer todos os objetivos de cada mês para que no final dos 6 meses ele tivesse a chance de estar sobre aquele grupo que estava propenso a ser promovido. Nós colocamos uma meta de 6 meses. Dentro desses 6 meses ele não olhou para o lado oportunidades que apareceram. Agora eu vou vender carne. Agora eu vou trabalhar com sofá. Não, durante aqueles 6 meses, não importa o que acontecesse, não importa se ele tivesse dinheiro ou não, não importa se tivesse chuva ou sol, ele estava comprometido aqueles 6 meses em ser promovido na empresa de seguro. Consequência, ele se tornou o melhor vendedor de seguro de toda a região e ele abraçou a sua promoção. Então você precisa colocar tempo, porque quando você colocar tempo, você vai trazer para trás os seus objetivos e vai falar: o que eu preciso fazer na semana que vem para que eu possa me aproximar. No 1 mês e meio ou nos 2 meses, você vai se avaliar o que você fez nos 2 meses para trás, o que te aproximou, as coisas que foram mais eficazes, né? Aquilo que se tornou mais eficaz, o tipo de ação mais eficaz, e você vai repetir. Aquilo que não foi eficaz, você vai corrigir, você vai trabalhar em outras alternativas. Mas quando você põe o tempo, não tem como você não trabalhar para atingir aquilo. É isso que as pessoas não entendem no processo do coach. É isso que as pessoas preferem trabalhar por si só. Por quê? Porque é mais fácil. Eu vou acordar todo dia, não importa se eu atingir em 6 meses, ou em 1 ano, ou em 1 ano e meio, ou em 2 anos, não tem problema, ninguém vai me cobrar. Quando eu coloco um processo de coach, eu sei exatamente o que eu preciso fazer na próxima semana e melhor, as minhas ações serão eficazes. Por quê? Porque eu garimpo as minhas ações, elas passam por peneira. Aquilo que é mais eficaz fica e eu aplico para a próxima semana. Tá bom? Essas foram minhas dicas aí para você. Graças a Deus, eu a cada ano que passa, a cada mês, a cada trimestre, eu sei exatamente aquilo que eu preciso fazer. Eu corro atrás e Deus tem abençoado, Deus tem mostrado com clareza que Ele já determinou que as bênçãos deles estejam sobre as nossas vidas, e o que eu torço para que você caia a ideia, tenha essa percepção do que
que você precisa. Coloque para você ações dentro desses passos, desses elementos essenciais que eu te falei para sua meta. Eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar no melhor espaço de tempo possível. Deus abençoe.